aqui é a Tia Yoshino e no vídeo de hoje eu vou te explicar como utilizar a preposição to em inglês. O to é uma das preposições mais utilizadas aí em inglês e ela tem vários usos e significados, então é muito comum que você fique aí confuso na hora de utilizar aí o to, para saber o significado, quando você tem que usar um ou outro. Então, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como utilizar aí o to corretamente. Bom, o to ele tem vários significados. Ele pode ser para, a algum lugar, ao, de, em, até, entre outros significados. Ele pode até mesmo indicar que o verbo está sem conjugação. Então eu preparei aqui algumas dicas para que você entenda quais são os usos aí dessa preposição que causa aí tanta confusão, né? Então o primeiro deles é o to como forma infinitiva. Bom, a preposição to, ela também faz parte da forma infinitiva do verbo. O que é isso, né? O que é a forma infinitiva do verbo, Tieme? Simplesmente quando o verbo está cru, ou seja, ele está sem conjugação. Então, como se fosse no português, falar, ouvir, sonhar, comer, sentir. Você não está conjugando ele, você não está falando eu falo, nós falamos, né? Não, ele está sem conjugação, é o verbo falar, o verbo cru, tá? Então, nesses casos aí, nós vamos utilizar aí o to antes do verbo, tá bom? Então, to do vai ser o quê? Fazer. To play, jogar, tocar, brincar, e tem vários significados, né? To sing, cantar. To love, amar. Então, tá vendo? Ele indica aí essa forma infinitiva do verbo. Nós também podemos utilizar aí o to para indicar movimento, tá? Então, nós podemos utilizar aí como uma preposição, né, de movimento ou direção. Então, às vezes, o to ele pode ser até mesmo confundido com a preposição at ou in, tá? At ou in, eles mostram o local. Pode ser mais específico ou mais geral. Então, a gente utiliza o in para lugares mais gerais, maiores, né? E o at para lugares mais específicos. Então, a preposição to aí, ele indica que há movimento de um local para outro. Nesse caso, o to vai ter significado de para, ok? Então, por exemplo, we are flying to San Francisco on Tuesday. Estamos viajando, né? Estamos voando para São Francisco na terça-feira. Então, tá vendo? Ele vai ter o significado aí de para. I walk to work every day. Então, eu ando, né? Vou andando para o trabalho todos os dias. Nós também podemos utilizar o to como expressão de tempo e ele vai ter o mesmo significado aí das expressões till ou until, que vai ser então até. Então, nesse caso, o to, ele vai estar recebendo o significado de até, tranquilo? I need to wait to the end of the month to have my money. Então, ó, eu preciso esperar até o final do mês para receber o meu dinheiro. E uma expressão bastante comum que a gente utiliza é from e to. Nesse caso, a gente utiliza essa expressão quando existe um intervalo de tempo. Então, essa expressão vai ser traduzida como de tanto a tanto, né? I usually work from 8 to 5 o'clock. Então, eu geralmente trabalho das 8 às 5 da tarde. O to, ele também pode ser utilizado para indicar um propósito. Então, ele vai ter a mesma tradução de in order to, que seria então de modo que ou de forma que. I spent some money to get some help. Então, ó, eu gastei algum dinheiro para conseguir alguma ajuda. Então, esse para aí vai ser de forma que ou com o propósito, né, de encontrar ajuda, tranquilo? E para finalizar aqui, o último uso de do vai ser aí entre dois verbos, né? Então nós temos o uso obrigatório do to ou o uso opcional do to. Então quando que a gente vai utilizar aí o to de forma obrigatória? Quando a gente precisa fazer algo, quando a gente quer fazer algo, quando a gente tem que fazer algo, né? Quando a gente gostaria de fazer algo, ou também quando a gente precisa decidir, tá? Então a gente precisa utilizar aí o to nesses casos. Então, I need to go, eu preciso ir. They want to watch it, eles querem assistir, né? I have to pay attention, eu preciso prestar atenção. I would like to travel, eu gostaria de viajar. We decide to stay, então nós decidimos ficar. E o uso opcional, quando que é opcional? Quando a gente fala de preferência, então quando eu gosto, quando eu amo, quando eu prefiro, a gente tem uso aí opcional, porque a gente pode utilizar tanto o to quanto o ing. Então poderia ser I like to play soccer ou I like playing soccer. I love to swim. I love swimming. We prefer to wait. We prefer waiting. Então tá vendo? Nós temos duas opções. Então essas são as principais formas aí da preposição to. E aí vem a dúvida, né? Como saber quando o to é usado? Quando que a gente vai definir quando ele tá indicando infinitivo ou quando é uso obrigatório, quando é uso opcional? Isso aí você vai aprender realmente com o tempo de estudos. Então é importante que
você se familiarize o máximo que puder com o inglês, né? Esteja sempre atento a expressões, aos usos, aos exemplos nas frases e veja como tudo aí é na prática, né? E dessa forma você vai estar aprendendo de forma natural. Não adianta você ficar decorando todos os usos, né? Porque senão você vai travar. É importante você conhecer e praticar todos os usos, mas não ficar memorizando aí de forma decorada, ok? Então esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui. Então é isso, bons estudos e a gente se vê no próximo vídeo.